5 gatilhos de entrada para você usar nas suas operações. Quer saber mais? Então vem comigo. Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior e hoje eu vou passar 5 gatilhos que eu utilizo nas minhas operações. Vou passar aí para você também utilizar nas suas operações e aumentar o nível de acerto. Esses gatilhos funcionam em qualquer tempo gráfico, seja aí para fazer day trade, swing trade ou position trade, e também em qualquer mercado financeiro, seja Forex, B3, índices internacionais, commodities, enfim. No mercado aí que você atua, no tempo gráfico que você atua, esses gatilhos funcionam porque são gatilhos técnicos, baseado ali no movimento do preço. Mas antes aí de começar, peço para você deixar um like no vídeo e se você for novo aqui no canal, faça a sua inscrição e não esqueça de ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu subir algum vídeo novo, beleza? Então vamos ali para a tela do computador para eu te passar em detalhes cada um desses 5 gatilhos, beleza? Então vamos lá. Vamos aqui então aos 5 gatilhos de entrada que eu separei para o vídeo de hoje, para passar aqui para você. Primeiro eu vou explicar cada um deles em detalhes ali como você pode utilizar esses gatilhos nas suas operações e depois vou mostrar exemplos que aconteceram no mercado, aqui no gráfico, no mercado real, de exemplo desses padrões acontecendo no gráfico. O primeiro que eu separei hoje é o topo duplo ou fundo duplo, é um padrão de reversão. A gente vai procurar esse padrão, esse gatilho, em regiões de suporte e resistência, é um padrão gráfico que dá gatilhos ali de entradas nessas regiões de suporte e resistência horizontal. Vou mostrar aqui como exemplo um topo duplo numa região de resistência. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar uma região de resistência horizontal. Então, vamos aqui a um exemplo, o mercado veio, testou aqui fez esse topo, testou aqui a região, voltou, veio de novo, testou aqui e voltou. Então temos aí uma região de resistência, onde o mercado bateu e caiu, teve interesse por parte dos vendedores, jogaram o preço para baixo. E aí o topo duplo, quando o mercado vier testar essa região, ele vai deixar um topo, vai fazer uma pequena correção, vai voltar a testar a região, vai deixar um segundo topo e voltar a cair. Então aqui é um topo duplo, um gatilho de entrada numa operação de venda. Os pontos que você pode entrar são 2. O primeiro, quando ele começar essa última perna para confirmar aqui o padrão, o gatilho, você pode entrar logo aqui no início dessa última perna, uma operação de venda e o stop loss acima das duas máximas aqui do topo duplo, então aqui é um ponto de entrada. O segundo ponto de entrada é você aguardar o rompimento aqui do fundo do padrão, então ele vai fazer esse padrãozinho aqui. E aí, quando ele começar a cair e fizer o rompimento aqui, você pode entrar um pouco mais para baixo, que é a confirmação. O mercado fez a confirmação do padrão. Entradas aí pós e contra de cada uma, que é a primeira e a segunda opção. Se você entrar aqui na primeira, a vantagem é que seu stop loss fica mais curto, então você consegue uma relação risco-ganho maior, mais positiva. Por exemplo, se você colocar seu alvo nessa região, você já consegue pegar aí 2, 3 vezes a relação risco-ganho, então o ponto positivo é esse. O negativo é que é uma entrada mais agressiva, você ainda não tem a confirmação, antes do mercado romper esse fundo, você ainda não tem a confirmação de fato desse padrão, desse gatilho. Então é um pouco mais agressivo, um pouco mais arriscado, a chance de você tomar o stop loss é um pouco maior. Porém, quando você espera o segundo, para entrar nesse segundo ponto, imaginando que você vai entrar aqui após o rompimento dessa região e a confirmação desse gatilho, então é uma entrada mais segura, porque confirmou de fato esse gatilho, porém o seu stop loss vai ser mais longo, então a relação risco-ganho vai ser menor. Por exemplo, como eu falei, colocando o alvo nessa região, aqui você pegaria aí um pouco mais do que 1 para 1, 1 para 1,5 aproximadamente. Já aqui na primeira opção, você pegaria aí mais do que 3 vezes o stop loss. Então, você tem que pôr na balança aí os prós e contras e decidir aí qual você acha melhor. Uma entrada mais agressiva, mas com uma relação risco-ganho maior, quando der certo você vai ganhar muito mais, ou uma entrada mais conservadora, porém você vai tomar menos stop loss e quando der certo você vai ganhar menos também. A relação risco-ganho vai ser menor comparado à primeira opção. Então esse é o topo duplo em regiões de resistência e o mesmo princípio serve para fundo duplo. Quando o mercado formar uma região de suporte horizontal, o pensamento é o mesmo. O mercado mostrou que aqui é uma região de suporte e quando ele fizer um fundo duplo, bateu, corrigiu, fez uma pequena correção e bateu de novo, começou a subir,
Oportunidades de compra. Aí aqui é a mesma coisa, você pode entrar logo no início dessa perna, sendo mais agressivo, risco-retorno mais favorável, ou aguardar o rompimento desse topo aqui e entrar um pouco mais para cima, aí o stop fica mais longo, porém é uma entrada mais conservadora, o nível de acerto é maior. Então, o mesmo princípio do topo duplo, você pode usar no fundo duplo para procurar oportunidades de compra. O segundo gatilho que eu separei é o pivô de baixa e pivô de alta. Também em regiões de suporte e resistência, você vai procurar esses gatilhos para entrar nas suas operações. Vamos aqui agora usar como exemplo um suporte. Então, uma região aqui de suporte horizontal, onde o mercado ele fez um fundo, subiu, veio testar de novo, fez um outro fundo, subiu. Então, temos aqui uma região de suporte horizontal, e aí o pivô de alta, o que seria isso? O mercado ele vai vir, ele vai testar aqui, vai deixar um fundo, vai fazer uma pequena correção, vai voltar. Ele é quase igual aqui o fundo duplo, só que no fundo duplo ele viria novamente aqui formar um outro fundo aqui na mesma região, formando o fundo duplo, porém no pivô ele perde a força antes, ele para antes no meio do caminho aqui e volta a subir. Então ele faz um fundo e o segundo fundo fica acima do fundo anterior, mostrando fraqueza. Se ele caísse mais um pouco e fizesse o segundo fundo na mesma região, seria o fundo duplo, né? O primeiro gatilho. Aqui não, aqui ele perde a força, ele para de cair antes e volta a subir. Então ele forma um pivô de alta, fazendo esse movimento. Vamos desenhar ele aqui do lado para ficar bem detalhado. Ele faz um movimento de alta, uma correção com fundo acima do fundo anterior e faz o movimento de alta. Aqui a entrada, o melhor ponto de entrada é no rompimento desse topo. Então aqui seria uma entrada, a entrada de compra. Na confirmação do pivô. O stop loss tem 2 pontos que você pode pôr. O primeiro é mais agressivo, é abaixo do segundo fundo aqui, onde ele iniciou a terceira perna, então você pode pôr stop loss abaixo dele, é um pouco mais agressivo, e um stop loss mais conservador é colocar abaixo aqui do fundo principal, né? Abaixo aqui de todas essas regiões de suporte, é um stop loss mais conservador. Pontos positivos e negativos. Aqui, você colocar o stop loss nessa região, aqui o stop loss, o ponto negativo é que ele é mais agressivo, ele é mais curto, é mais fácil de ser pego, porém, quando a operação dá certo, você tem uma relação risco-ganho muito maior. Qualquer movimento que o mercado fizer, vamos aí, um exemplo que você coloque o alvo como referência nesse topo, aí a relação risco-ganho fica bem interessante. Você vai pegar aí 2, 3, 4 vezes aí o stop loss. Já colocando aqui o stop loss abaixo aqui das mínimas, um stop loss mais conservador, ele vai ficar um stop loss mais longo, lembrando que a entrada foi aqui, vai ficar um stop loss mais longo, e aí, então a relação risco-ganho vai ser menor. Aqui você vai pegar uma vez e meia, 2 vezes o seu alvo, a relação risco-ganho. Então, assim como eu expliquei agora há pouco no topo duplo e fundo duplo, os prós e contras, no pivô de alta e pivô de baixa é a mesma coisa, você tem aí você tem opções aí mais agressivas, mas que o lucro é maior, opções mais conservadoras que o lucro é menor. E o pivô de baixo é exatamente a mesma coisa, numa região de resistência do mercado, formar aqui uma região de resistência, e aí o pivô de baixo é quando o mercado, vou até trocar a cor aqui para ficar bem visível, quando o mercado testar aqui a região, ele vai deixar um topo, vai fazer uma pequena correção, vai voltar para tentar fazer um topo duplo, porém ele vai parar, vai perder a força, ele vai fazer um topo abaixo do topo anterior e vai fazer o rompimento do fundo anterior. Então ele vai formar o pivôzinho de baixa, né? Como se fosse quase um topo duplo, porém o segundo topo fica abaixo do topo anterior. E aqui a entrada, você pode entrar com a venda no rompimento aqui dessa região, pode entrar com a venda aqui. Stop loss a mesma coisa, mais agressivo acima do segundo topo, fica um stop mais curto, mais conservador acima desse segundo topo aqui, acima das regiões das máximas aqui da resistência. E aí também relação risco-ganho vai ser mais positiva, vai ser menos positiva, dependendo do ponto onde você colocar o stop loss. E o alvo você pode usar como referência fundos anteriores, regiões de suporte aí anteriores, como alvo na sua operação. O terceiro gatilho que eu separei é a vela de rejeição. O que seria isso? É uma vela com um corpo pequeno, vou desenhar ele aqui, seria uma vela aí com um corpo pequeno e uma sombra longa inferior ou superior, também conhecido aí como martelo, tem alguns nomes aí essa vela, é uma leitura de velas,
mas aí para facilitar pode chamar aí de vela de rejeição. A gente vai procurar esse tipo de vela em regiões de resistência, seja horizontal ou dinâmica, vou explicar aqui em detalhes, e essa daqui a gente vai procurar em regiões de suporte horizontal ou suporte dinâmico, através aí de linhas de tendência. Então, como funciona essa vela de rejeição para utilizar como gatilho de entrada? Vou marcar aqui uma região de resistência como exemplo. Imaginar aí que o preço formou essa região aqui de resistência. E aí, quando vier testar, quando o mercado chegar nessa região, a gente vai ficar de olho na formação de uma vela de rejeição, de um martelo. Então, ele vai ter o corpo pequeno e uma sombra longa superior. Pode ter até uma sombra pequena aqui embaixo, mas é a formação como se fosse uma marreta e um martelo de ponta cabeça. E aí a gente vai procurar, o mercado fizesse esse gatilho, a gente vai procurar oportunidades de venda nessa região de resistência. A cor aqui eu coloquei uma vela vermelha, uma vela vendedora, mas também pode ser uma vela verde, uma vela compradora, desde que o corpo esteja embaixo e a sombra longa seja em cima do corpo, tá? Nesse formato aqui, então tanto faz se é vermelha ou verde. E aí aqui a gente tem 2 pontos para entrar, também ali seguindo a mesma linha dos gatilhos anteriores, tem ali seus prós e contras, cada um deles. O primeiro é logo no rompimento da mínima dessa vela, então muita gente usa dessa forma, então entraria na próxima vela, colocaria uma ordem pendente abaixo aqui da mínima. Então, a próxima vela, se ela abrir, cair e fizer o rompimento da mínima dessa vela de rejeição, é o suficiente para entrar com a operação de venda. E o stop loss acima da máxima. Então, stop loss aqui. O segundo ponto de entrada é aguardar uma segunda vela para ver se vai ser uma vela de queda, para ver se vai ser uma vela que vai romper a mínima dessa vela de rejeição. Então, vamos imaginar aí uma segunda vela, uma próxima vela, uma vela vendedora, uma vela de queda, assim. Aí você coloca a sua entrada, a sua operação, a sua ordem pendente um pouco abaixo da mínima dessa segunda vela. Então seria quase o mesmo princípio daqui, colocar uma ordem pendente abaixo da mínima da vela de rejeição, porém aqui você, para ser mais conservador, você aguarda uma vela vendedora, mostrando que muito provavelmente o mercado realmente vai cair, e aí você coloca a sua ordem pendente abaixo, espera a vela fechar e coloca abaixo da mínima dessa segunda vela. Então, consequentemente, vai ser uma entrada mais, o preço vai estar mais distante do stop loss, então vai ficar um stop loss maior. Também o ponto de stop loss é o mesmo, acima da vela de rejeição. Prós e contras aqui, que se você entrar nesse primeiro exemplo aqui, vou trocar a cor, se você entrar nesse primeiro exemplo, com o stop loss aqui em cima, é uma entrada mais agressiva, porém a relação risco-ganho é mais positiva, porque o seu stop loss vai ser menor. E se você esperar e entrar aqui na segunda opção, nesse segundo ponto, o ponto negativo é que o seu stop loss vai ser maior, então sua relação risco-ganho vai ser menor, porém é uma entrada mais conservadora, mais segura, a chance de você tomar stop loss é menor comparado ao primeiro ponto de entrada aqui em cima. O primeiro aqui, o segundo aqui. Então você também tem que analisar, avaliar, ver aí se você é um trader mais conservador, se você é um trader mais agressivo, e aí você escolhe uma das duas opções, uma entrada mais agressiva com uma relação risco-ganho maior, uma entrada mais conservadora com uma relação risco-ganho menor. Então aqui fica o terceiro gatilho, que é a vela de rejeição. O quarto gatilho é a vela de indecisão. O que é a vela de indecisão? Ela é parecida com a vela de rejeição, porém ela tem sombra longa, tanto superior quanto inferior. Vou montar uma aqui como exemplo. Ela vai ter um corpo não tão longo, não tão grande, e aí o que vai ser longo é tanto a sombra superior quanto a sombra inferior. E aqui também tanto faz se ela é uma vela vermelha vendedora ou se é uma verde compradora. O importante é ela ter esse formato, esse corpo aqui menor com sombra superior e inferior. E para procurar as oportunidades, usar ela como gatilho é o mesmo que eu acabei de explicar aqui para a vela de rejeição. Vamos desenhar aqui um exemplo, agora numa região de suporte, mercado num suporte horizontal. O mercado vem aí no movimento de queda, deixou um fundo aqui, subiu, veio de novo, deixou um segundo fundo, subiu. Então temos aqui uma região de suporte, e aí quando o mercado vier testar a região, vamos procurar esse tipo de vela, como se fosse aí uma vela de rejeição, mas com sombra longa, tanto
embaixo quanto em cima. Quando formar esse tipo de vela, a gente vai procurar oportunidades de compra. Aqui o mesmo pensamento ali da entrada do gatilho pode ser no rompimento da máxima ou aguardar uma segunda vela, uma vela compradora, e aí entra na próxima, assim como eu expliquei no de rejeição. Então, primeiro ponto de entrada, uma operação de compra, uma ordem pendente acima da máxima, então se a próxima vela subir e passar a máxima, vai startar a operação, stop loss aqui embaixo, abaixo da mínima, um pouco abaixo da mínima, e o segundo ponto de entrada seria aguardar uma vela compradora, e aí você pode colocar sua ordem pendente acima, um pouco acima da máxima, esperando aí que a próxima abra e faça aí, continue o movimento de alta e abra a operação. Pós e contras aí de cada um. Aqui é uma entrada mais agressiva, porém relação risco-ganho fica mais positiva, né? Menor o stop loss, consequentemente o seu alvo, você vai ter uma relação risco-ganho maior. Aqui, só que é um pouco mais agressiva essa entrada, aqui uma entrada mais conservadora, porém o stop loss vai ficar mais distante, então sua relação risco-ganho vai ser menor comparado à primeira opção, então mesmo ponto. E também, eu acabei esquecendo de falar, mas vou comentar agora, tanto a vela de rejeição quanto a vela de indecisão, você pode utilizar tanto em regiões de suporte e resistência horizontal, quanto em regiões de suporte e resistência dinâmico. Vamos aqui a um exemplo, imaginando aí que o preço fez um fundo, subiu, fez aqui um segundo fundo, subiu. Temos aqui como marcar uma região de suporte dinâmica através de uma LTA, uma linha de tendência de alta. Quando o mercado fizer uma nova correção e vier nessa região aqui da linha de tendência, é aqui que a gente vai procurar esse mesmo tipo de vela, esse mesmo tipo de gatilho, tanto de rejeição quanto de indecisão. O mercado chegou aqui, formou uma vela de rejeição ou de indecisão, bem aqui na LTA, mostrando que respeitou ela como suporte. Aí a gente vai procurar oportunidade de compra com o mesmo pensamento ali. Primeiro ponto de entrada um pouco acima da máxima, da vela de rejeição ou da vela de indecisão, seria aí uma entrada mais agressiva, stop loss abaixo da mínima, ou você aguardar uma vela compradora, no caso aqui, como a gente está numa tendência de alta, está procurando oportunidades de compra no suporte, vou aguardar aí uma vela compradora, e aí entra com a ordem acima da máxima dessa segunda vela, também é o mesmo princípio, stop loss aqui embaixo, stop loss mais longo, relação risco-ganho menor, porém é uma entrada mais conservadora. Na primeira opção aqui, stop loss mais curto, uma entrada mais agressiva, relação risco-ganho mais interessante. Então aqui também você pode usar tanto em regiões de suporte e resistência horizontal, como eu já expliquei, quanto aí em regiões de suporte e resistência dinâmico através de linhas de tendência. E mesmo serve aí quando o mercado tiver numa tendência definida de queda. O mercado fez um movimento de queda, corrigiu, começou aí um novo movimento de queda. Temos aí o suficiente para colocar aí a marcação de uma LTB, uma linha de tendência de baixa, marcando aqui a região como resistência. E quando o mercado voltar a corrigir e vier testar essa região, vamos ficar de olho na formação aí de uma vela de rejeição ou de indecisão. Vou marcar aqui uma de indecisão como exemplo. Sombra em cima, sombra embaixo, corpo pequeno no meio. E aí as entradas de venda, você pode entrar tanto, colocar uma ordem pendente tanto abaixo da mínima da vela ou aguardar uma nova vela vendedora e colocar a ordem pendente abaixo da mínima dessa vela vendedora. E o stop loss sempre acima da máxima da vela de indecisão ou vela de rejeição. Prós e contras é o mesmo, stop mais agressivo, relação risco-ganho maior, stop entrada e stop mais longo aqui, mais conservador, relação risco-ganho menor. Então tem que pôr na balança, ver aí qual agrada mais o seu tipo de operação. Então, terceiro e quarto gatilhos aí, vela de rejeição e vela de indecisão. E o último, o quinto, a vela de impulsão. O que é uma vela de impulsão? É uma vela que mostra muita força para um dos lados, seja para o lado comprador ou para o lado vendedor. Ela vai ter um corpo bem longo, vamos aqui a um exemplo de uma vela de impulsão compradora, ela vai ter um corpo longo e vai ter uma sombra pequena comparada ao corpo, aqui numa compradora, e uma vendedora seria o oposto, uma vela forte vendedora com pouca sombra, tanto inferior quanto superior, comparada aí às últimas velas, as velas atuais aí que o mercado vem fazendo. Então ela vai ser uma vela maior do que as recentes e com muita força, mostrando força somente de um lado. E aí a gente vai procurar essas velas em pontos de suporte e resistência,
tanto horizontal quanto dinâmico. Vamos aqui a um exemplo. O mercado fez aqui uma região de resistência horizontal, e aí quando vem testar, o mercado veio testar a região e de repente, vou marcar aqui com velas, o mercado veio testar aqui a região e de repente ele faz uma vela vendedora, uma vela de impulsão vendedora, no caso de uma resistência, ele faz uma vela vendedora forte, mostrando que o quê? Que aqui teve bastante interesse por parte de vendedores e que os compradores não tentaram defender ali a posição. Com muita facilidade os vendedores já empurraram o preço para baixo com uma vela forte. Aí o ponto de entrada, mesma coisa da vela de indecisão e a vela de rejeição. Você pode colocar uma ordem pendente abaixo da mínima e stop loss acima. Aqui eu não aguardaria, não esperaria uma próxima vela, porque no caso da vela de impulsão, pode acontecer da próxima continuar com muita força e aí acaba sendo tarde para você entrar. Então aqui eu já entraria logo abaixo da mínima, quando o mercado romper a mínima da vela de impulsão, já entraria com a operação de venda e o stop aqui acima. Então não temos aí duas opções, apenas uma, ao contrário ali da vela de rejeição e da vela de indecisão, que a gente pode aguardar uma segunda vela, uma próxima vela para entrar depois, uma entrada mais conservadora. Aqui não, porque acontece muito aí da próxima vela já ser uma vela forte também, e aí acaba ficando muito ruim entrar, já acaba sendo tarde entrar abaixo da segunda vela. E mesma coisa aí para o suporte, no suporte a gente vai procurar uma vela compradora, uma vela de impulsão compradora, imaginar aí que o mercado, você já identificou que aqui é uma região de suporte horizontal, o mercado vem caindo, chegou aqui fazendo aí as velas normais, o movimento normal do mercado, chegou aqui de repente ele faz uma vela forte, compradora, uma vela de impulsão compradora, também é chamada aí vela de golfo ou vela elefante, né? O nome não importa muito, o importante é você entender, você identificar a vela e entender o que o mercado está te dizendo, não se preocupe em ter que decorar nomes aí de velas, uma vela de impulsão, uma vela forte compradora, uma vela elefante, uma vela de engolfo, não importa o nome, o importante é você identificar e ver para que ela serve, entender o que o mercado está mostrando. Mostrou o quê? Que o mercado vinha aí no movimento de queda, chegou numa região importante de suporte e de repente os compradores jogaram o preço para cima e os vendedores não tentaram defender. A vela forte compradora mostra que só teve compradores entrando, não teve resistência ali por parte dos vendedores, não tentaram empurrar o preço para baixo. E aqui a entrada, logo espera a vela fechar, coloca uma ordem pendente acima da máxima, stop loss abaixo da mínima, e aí você coloca o alvo em regiões ali de topos anteriores, em regiões de resistência, aí vai variar e depender do cenário. Mas a entrada é aqui, o stop loss aqui, e aí aguardar que o mercado continue subindo, né? Após ele vir testar uma região importante de suporte, volte, né? Continue a subir após aí essa vela de impulsão compradora. E regiões de linha de tendência, a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu expliquei ali para vela de rejeição e vela de indecisão, o cenário é o mesmo. O mercado deixou um fundo, subiu, vem numa tendência de alta. Quando ele começar a corrigir, coloca aqui uma LTA, uma linha de tendência de alta, marcando aqui os fundos, os dois fundos aqui. Quando o mercado vier testar novamente a região, aqui, se ele bateu e fizer aí uma vela de impulsão compradora, espera a vela fechar, coloca uma ordem pendente um pouco acima da máxima, stop loss abaixo aqui da mínima, com expectativa aí do mercado continuar subindo aí dentro da tendência de alta. Então, são 5 gatilhos aí, topo ou fundo duplo, pivô de baixa ou pivô de alta, vela de rejeição, vela de indecisão e vela de impulsão, são as 3 principais velas aí do mercado, para quem gosta aí de leituras de vela, são as 3 mais utilizadas, podemos utilizar como gatilhos de entrada também. Eu vou mostrar agora aqui no gráfico alguns exemplos. Aqui temos o mini índice da Bovespa, formando aqui uma vela de rejeição, o mercado ele formou um topo, caiu, um segundo topo, caiu, então mostrando aí uma tendência de queda. Quando ele veio pela terceira vez e formou aqui uma vela de rejeição, e logo em seguida uma vela de impulsão. Aqui os pontos de entrada mais agressivo abaixo da mínima, stop loss aqui, ou aguardar o fechamento da próxima vela, que seria essa daqui, entra abaixo, stop loss aqui. Como eu falei, a vantagem aqui é que a relação risco-ganho fica bem mais interessante, mas é mais arriscado. E aqui a desvantagem é que a relação risco-ganho fica menor, mas é uma entrada mais conservadora. Então aqui um exemplo, uma vela de rejeição numa LTB, numa região de resistência dinâmica. Aqui, mercado de Forex, no USDJPY, temos uma vela de impulsão e um pivô de baixa. Então
Aqui eu passei os 5 gatilhos, às vezes você vai encontrar mais do que um no mesmo ponto, 2 gatilhos acontecendo, dando mais força ainda para oportunidade, para entrada ali na operação. Aqui o mercado deixou um topo, caiu, deixou um segundo topo na mesma região e caiu, então formou uma região de resistência horizontal. Quando ele veio de novo, o mercado chegou, bateu aqui e formou uma vela de impulsão vendedora forte, né, entrada abaixo aqui da mínima, coloca a ordem pendente abaixo da mínima, e além dessa vela de impulsão, ele formou também um pivô de baixa. Ele deixou um topo, caiu, deixou um fundo, tentou subir, formar um topo duplo, não conseguiu, parou antes, topo abaixo do topo anterior, e rompimento aqui do fundo anterior. Então, no mesmo ponto que ele fez o rompimento da mínima da vela de impulsão, foi onde ele confirmou também o pivô de baixa. Então, entrada de venda aqui, stop aqui em cima, e aí o alvo pode ser aqui ou aqui em regiões aí, em mínimas anteriores, em fundos anteriores, seriam as regiões aí para estar colocando o alvo. Um outro exemplo aqui, mini dólar, gráfico de 1 minuto, o mercado fez aqui um fundo, subiu, fez um segundo fundo na mesma região, subiu, então temos uma região de suporte horizontal. Quando o mercado veio pela terceira vez, ele formou um fundo duplo. Ele veio, deixou um fundo aqui, subiu, voltou a cair, deixou um segundo fundo na mesma região e subiu. Então formou um fundo duplo. Aqui, como eu falei no início do vídeo, você pode entrar mais agressivo logo aqui no início dessa última perna, stop loss abaixo aqui das mínimas, é mais agressivo. Uma entrada mais conservadora, aguardar o rompimento aqui desse topo. Então a entrada seria mais ou menos aqui, o stop loss também aqui. Então é uma entrada mais conservadora, porém a relação risco-ganho é menor. Aqui é uma entrada mais agressiva, relação risco-ganho bem mais positivo. Então, fundo duplo aqui numa região de suporte. Outro exemplo aqui, AudiCAD, mercado de Forex, gráfico de 2 minutos. Aqui ele fez uma vela de impulsão e também um pivô de baixa. O mercado deixou um topo, caiu, deixou um segundo topo mais abaixo e caiu, mostrando aí que uma tendência de queda. Os 2 topos aí são o suficiente para marcarmos aí uma LTB, uma linha de tendência de baixa, com esses 2 topos como referência. Quando o mercado voltou a testar aqui a região, voltou a subir, a testar a região, chegou aqui, ele fez uma vela de impulsão e um pivô de baixa. Então a vela vendedora de impulsão, ó, vê que ela é muito maior do que todas as anteriores, tá um engolfo aí, ela engoliu todas as velas anteriores, uma impulsão vendedora. Operação aí a ordem pendente abaixo aqui da mínima, stop acima das máximas aqui, e em seguida ele fez um pivô de baixa. Então ele fez todo o movimento de queda, corrigiu e fez aí o rompimento do fundo anterior. Então, além da vela de impulsão, ele fez um pivôzinho de baixa também. Então, entrada com a ordem de venda aqui, stop acima da máxima, e o alvo pode ser aí nesse fundo anterior ou ali alguma outra região de suporte mais distante. E por último aqui mais um exemplo, o Nasdaq M5, índice americano. Então, esse tipo de gatilho ele vai funcionar em qualquer tipo de mercado, em qualquer ativo e qualquer tempo gráfico, seja em tempos gráficos menores para fazer day trade, em tempos gráficos maiores para fazer swing ou position trade. Então aqui um exemplo, o índice americano Nasdaq no gráfico de 5 minutos. A primeira aqui, ó, ali tem um fundo duplo, o mercado deixou um fundo aqui, subiu, deixou um fundo aqui, subiu, um fundo aqui, ó, um fundo duplo, outro fundo aqui, então uma região de suporte. Tem uma vela de rejeição aqui também, mas o principal é o fundo duplo. Aí ele começou uma tendência de alta. Após respeitar essas regiões aqui de suporte, essas mínimas, ele começou uma tendência de alta. Por quê? Porque ele fez um movimento de alta, os fundos estavam na mesma região, ele estava deixando o fundo na mesma região, num suporte horizontal. Aqui ele já deixou um fundo acima dos fundos anteriores, mostrando aí uma tendência de alta e fez aqui um pivô de alta nessa região, um pivôzinho de alta aqui, ó, numa região de suporte. Então, mais um gatilho. Depois ele fez, continuando aqui a respeitar a LTA, essa linha de tendência de alta como suporte. O mercado bateu nela, vela de impulsão, a vela bem forte, compradora. Entrada de compra aqui, stop abaixo da mínima. E em seguida ele fez aí uma nova correção e fez aí velas de rejeição. Foram várias, ele deixou uma vela aqui de rejeição, outra, uma de indecisão, outra de rejeição, outra de rejeição. Então foi um combo ali de velas de rejeição e indecisão, entrada acima das máximas, stop aqui embaixo e o mercado continuou subindo aí para confirmar a tendência de alta. E aqui praticamente quase aí que o topo duplo e fundo duplo é mais em regiões horizontais, aí um fundo duplo numa região de suporte ou um topo duplo numa região de resistência. Mas aqui em linhas de tendência, ó, pegar esse fundo
e esse segundo fundo, é quase aí que um fundo duplo numa região de suporte. É por causa, devido à inclinação da região de suporte e resistência feita pela linha de tendência, não vai ficar no mesmo ponto, como é numa região aí horizontal. Então, como é inclinado, vai ter uma pequena diferença, mas praticamente aí um fundo duplo numa região de suporte. Então, esses são os gatilhos de entrada. Eu utilizo no meu dia a dia todos eles com bastante frequência. São bem úteis aí para a gente procurar oportunidades em regiões de suporte e resistência, tanto horizontal quanto em linhas de tendência, suporte e resistência dinâmico, então são bem úteis, utilizo bastante, funciona bem quando você consegue aplicar corretamente esses gatilhos nas suas operações. Como eu falei ali, praticamente todos têm prós e contras ali, mais agressivo, mais conservador, mas o mais agressivo vai ganhar mais quando acertar, o mais conservador vai ganhar menos, mas o nível de acerto é maior, então você tem que colocar na balança e ver para o seu perfil, para o seu estilo de operação, qual que encaixa mais. Os dois são muito bons, né? As duas formas ali, agressivo e conservador, são muito bons. E é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado aí dos gatilhos, que eles possam ajudar aí nas suas operações. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, isso é muito importante, você deixando o like você me mostra que você realmente gostou do vídeo, então me motiva a continuar fazendo mais vídeos como esse, então deixa aí seu like. Se você é novo aqui no canal, faça sua inscrição e não esqueça ali de ativar o sininho, porque ativando o sininho você vai receber uma notificação sempre que eu subir algum vídeo novo aqui no canal, você vai receber a notificação para estar acompanhando, beleza? Então espero que ajude aí nas suas operações, que aumente aí o seu nível de acerto nas suas operações aí no dia a dia. Um forte abraço e vejo você no próximo vídeo. Valeu!